queria compartilhar com você um texto já conhecido por vocês, mas extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Se encontra lá no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo 1, do 1 até o versículo 9. Nós vamos fazer uma leitura desse texto para que o Senhor possa trazer clareza à nossa mente do quão importante é não apenas sermos corajosos, mas permanecermos corajosos. O Senhor precisa, nesse tempo, de servos corajosos. A igreja do século 21 precisa ser impactada, e ela será um impacto no mundo se todos nós nos posicionarmos com bastante coragem. Diz assim, Josué capítulo 1, a partir do verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para oferecer aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde quer que andar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, estamos diante da tua palavra e de grandes desafios. Peço que o Senhor traga clareza para nós e que a revelação da tua palavra possa trazer o ânimo necessário para vencermos os embates que a vida nos oferece. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, estamos diante de um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Quando nós lemos de Gênesis a Deuteronômio, ali nós estamos falando dos primeiros 5 capítulos da Bíblia, que é o início de todas as coisas. Inclusive, nesses textos relatam ali, a partir do Êxodo, a história da saída do povo do Egito, indo em direção à terra prometida. Queria que vocês entendessem comigo que nessa história, o povo sonhou durante quase 5 séculos. Foram quase 500 anos de sonho, de um dia poder retornar à sua pátria, retornar para o lugar de onde eles saíram por um tempo, mas acabou ficando tempo demais naquele lugar. Desse povo, desses 500 anos, cerca de 500 anos, pelo menos 40, esses daqui, estavam diante da terra de Canaã. E eles, quando criança, já tinham toda uma expectativa de poder entrar naquele lugar. Agora, aquelas crianças que antes estavam diante da terra, mas tiveram que retornar por causa do pecado dos seus pais, eles agora estavam adultos e precisavam conquistar a terra. Aquele sonho se transformava numa realidade para eles. Mas eles precisariam agora ter a coragem e a ousadia para atravessar o Jordão, para enfrentar os gigantes que haviam naquela terra e tomar posse
da bênção. Porém, Josué, que era o grande líder desse povo, ele estava com algo muito poderoso em suas mãos. Josué tinha um grande desafio, porque ele participou daquela primeira investida para tomar posse da terra. Ele participou, ele era um dos 12 espias. Dos 10 espias eles escolheram não obedecer a Deus, e eles retornaram, eles voltaram para trás. Aquelas pessoas contaminaram a nação de Israel, levaram o povo de Israel a pecar contra Deus. Consequentemente, o erro daqueles 10 espias fez com que toda uma geração não entrasse em Canaã. Eles exerceram uma influência tão grande sobre o povo que eles desistiram. E Josué, Caleb, que era o seu parceiro, eles viram o povo caindo, eles viram o povo morrendo. Então agora havia uma grande expectativa sobre os seus ombros. Muito mais do que isso, Josué não estava começando algo pequeno. Havia no ombro de Josué o peso e a responsabilidade de conquistar toda aquela terra juntamente com aquele povo, que quando ele era adulto, eles eram crianças. Aí eles eram os novinhos, tinham menos de 20 anos, agora eles já estavam todos de uma certa idade. Josué já de idade um pouco avançada, mas era mais do que isso. Ele também havia sido o auxiliar, o ajudador de Moisés. Durante 40 anos, ele esteve ali lado a lado com Moisés. Mas agora ele precisava liderar o povo. Ele já não tinha mais Moisés para dar o suporte que ele tanto precisava. E esse reinício na vida de Josué e do povo gerou grandes expectativas, muita insegurança, muito medo. Josué tinha um grande desafio na sua frente, e ele precisava, como líder, trabalhar para levar aquele povo que tinha uma mente cativa, escravizada, a ser conquistadores. Pensa, essa metanoia, essa mudança de mente. Eles antes eram peregrinos no deserto, agora eles seriam proprietários de terra. Mas antes de tornar proprietário, eles precisavam ser guerreiros, soldados, valentes, conquistadores. Josué tinha temores como qualquer um de nós. Mas ele não absorveu os temores, mas absorveu a promessa de Deus. A promessa que Deus estaria com ele. Esse encorajamento do Altíssimo fez com que ele abraçasse a promessa. Muitos de nós temos enfrentado desafios gigantescos. Temos enfrentado batalhas, e as maiores delas estão no campo da nossa mente. E outra, a maior batalha que enfrentamos é a batalha pela nossa salvação. Irmãos, se eles tinham uma Canaã para conquistar, nós temos a nossa Canaã celestial para conquistarmos também. E vamos enfrentar muitos desafios para que essa salvação ela seja consolidada. Embora Jesus já tenha, na verdade, conquistado a nossa salvação na cruz, mas cabe a nós, a mim e a você, desejar de verdade, desejar ser salvo. Como Pedro ensinou certa feita, dizendo: desejai ardentemente como uma criança recém-nascida. Irmãos, precisamos desejar a salvação. Hoje foi algo tão tremendo aqui durante o louvor. E eu sei que esse êxtase, muitos quando olham ficam assim, assustado com tal. Irmão, mas eu desejo isso todos os dias. Eu desejo a presença de Deus. Eu desejo, sentir a glória de Deus. É o desejo da minha alma. É o desejo do meu coração. Eu não posso ficar perdido e deixar passar essa oportunidade que Deus está me dando. Mas Deus está nos chamando, e eu percebo então, para um novo nível, para vivermos algo extraordinário. O tema dessa mensagem é um servo corajoso. O que precisa exatamente nesse tempo é de um servo corajoso. 2026, irmão, será um ano maravilhoso. Mas
Não é maravilhoso para quem é corajoso em fevereiro. É maravilhoso para quem permanece corajoso. Não é maravilhoso para Josué, a história foi muito boa, mas para que ele pudesse usufruir das conquistas que Deus já havia preparado para ele, separado para ele, das vitórias, sabe, das bênçãos, ele precisava permanecer com coragem. E eu, quando olho para esse texto, então, eu percebo alguns pontos que eu queria compartilhar com você. Como permanecer corajoso? Primeiro ponto, está lá no versículo de número 5. Assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Então, para que eu possa permanecer corajoso, não pode faltar na minha vida a presença de Deus. Não pode faltar no teu coração, na tua história, a presença de Deus. Antes de qualquer conquista, nós precisamos assegurar que Deus estará conosco. O servo corajoso não é alguém que não sente medo, pelo contrário, é alguém que, apesar do medo, confia na presença, na promessa de Deus. Ele confia. Josué não tinha mais ali a experiência de Moisés, não tinha a presença de Moisés, não tinha o histórico de milagre do seu antigo líder, não tinha a autoridade consolidada de Moisés, mas algo especial Josué possuía, era a presença de Deus. Irmãos, é a presença que nos garante, é a presença que nos dá o suporte. Você pode não ter a sabedoria, você pode não ter a experiência, você pode não ter conhecimento, mas se você tiver a presença, ela vai te garantir a vitória. Nós precisamos buscar pela presença do Senhor. Ele possuía a mesma presença. O Altíssimo nunca prometeu que a nossa vida seria uma vida de facilidade. Ele não falou para Josué que seria fácil aquela conquista, mas ele prometeu que estaria com ele, e que se ele fosse fiel, nenhum obstáculo permaneceria no seu caminho. A mesma promessa ela é válida para nós. Se formos fiéis, se confiarmos em Deus e assegurar que Ele continue conosco, nenhum obstáculo ficará em nosso caminho. Nós venceremos. O que sustentou Josué não foi a sua capacidade, mas foi a presença de Deus. É como uma criança atravessando uma rua movimentada. Quando ela segura na mão do pai, a rua não deixa de ser movimentada, mas ela tem segurança, ela tem tranquilidade para atravessar essa rua. A presença de Deus garante a tranquilidade para enfrentarmos os dias difíceis. Não vai ficar mais fácil. Irmãos, Deus não promete tranquilidade. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições. Teremos muitas aflições. Mas se a presença de Deus estiver conosco, nós teremos vitória. Então, para nós, não entre no novo projeto sem que a presença do Senhor esteja garantida. E para isso, pastor, o que eu preciso fazer? Ore, jejue, sabe? Busque por Deus. Não tome decisões sem que a presença de Deus esteja de verdade com você. Não se precipite em tomar nenhuma decisão. Irmão, comece agora, sabe, se consagrando. Não permita passar os dias sem se consagrar ao Senhor. Tem pessoas que estão consolidando maus pensamentos. Tem pessoas que estão consolidando, sabe, um medo. E a vida dele, em vez de ser impactada para a bênção dele, da sua casa, da sua família e para outros irmãos, está sendo uma desgraça para ele. Por conseguinte, todas que estão à sua volta também. Então, se há algo, se eu preciso ser um homem corajoso, se você precisa se tornar uma mulher corajosa, e não apenas se tornar, é permanecer corajosa, irmão, não abra mão da presença do Senhor. Faça questão de que o Senhor esteja com você. A presença do Senhor vai fazer toda a diferença. Outro ponto muito importante, quando nós lemos esse texto, é que no versículo 6, o texto nos afirma: sejam fortes e corajosos. Repete comigo assim: seja forte e corajoso. Irmão, se nós não podemos abrir mão da presença para
permanecermos corajosos. O segundo momento, nós não podemos abrir mão da coragem. Isso quer dizer que não pode faltar coragem decidida. Porque às vezes a gente até começa com bastante coragem, mas no meio do caminho, diante dos obstáculos, diante das lutas, a coragem parece que nos falta. Parece que nos falta chão. Parece que o inimigo se torna maior. De repente, Deus então repete a palavra: seja forte e corajoso, por 3 vezes. E quando nós lemos uma palavra repetida, ela quer dizer que Deus está enfatizando para Josué a necessidade dele permanecer corajoso. Não bastava ele apenas começar o projeto com coragem, ele precisava permanecer corajoso. A coragem não era opcional, ela era o essencial para que ele pudesse conquistar a Canaã. Quando Deus repete, é porque ele sabe. Quando Deus repetiu esse texto, é porque ele sabia que Josué, ele seria testado. Ele enfrentaria esses obstáculos. Por exemplo, o desânimo do povo que ele estava liderando. Um outro exemplo, o povo desanimado, gigantes, cidades fortificadas. A primeira cidade que Josué conquista é a cidade de Jericó, e ela era intransponível. Aos olhos humanos era impossível. Irmãos, a extensão de muros daquela cidade era estratégica e extremamente importante que ele pudesse ultrapassar ou vencer aquele povo. A muralha era tão larga que havia casas em cima dela. A história diz que 2 carros dava para passar em cima dela aparelhados, juntos, sobre as muralhas. Irmãos, era impossível cair se não fosse uma intervenção divina. Mas, como Josué, ele estava ali debaixo dessa pressão toda, o Senhor então garante que estaria com ele, mas ele precisava ser forte e corajoso. Por isso essa palavra, ela é repetida. Eu fico imaginando Josué, 40 anos no passado, ele esteve naquela terra. 40 anos outrora, ele tinha visto os gigantes, ele viu a cidade fortificada. E naquele período, ele ainda era um jovem. Agora, ele estava com 80 anos. O que ele tinha em suas mãos? O que ele tinha agora? Ele tinha um povo para liderar, muita dificuldade, a força já não era a mesma. Irmãos, ele precisava de muita coragem. E o Senhor então garantiu: eu vou estar com você. Portanto, seja forte e corajoso. Você pode dizer para o teu irmão assim: seja forte e corajoso. O gigante não havia mudado. Josué sim. Ele precisava ser forte para lutar e coragem para persistir, mesmo diante dos obstáculos. Para nos apropriarmos do milagre que desejamos, precisamos manifestar uma fé aguerrida. Irmãos, quando a gente entra no novo período, cria-se novas expectativas. E o ano de 2026, então, tem sido um ano desafiador. Há tantos rumores, há tanto burburinho. É uma mudança, irmãos. Esse ano é um ano de grandes mudanças, inclusive na área da política. Daqui a pouco nós vamos começar a ouvir pessoas defendendo lados. E nós precisamos ter, primeiro, a nossa fé consolidada em Deus, porque o nosso posicionamento precisa ser firme. Nós não podemos ser contaminados contaminados pelas influências do maligno, que, irmãos, atua. Preguei há 2 semanas atrás acerca dos principados, que fala de uma entidade demoníaca que atua no campo da política, implantando pensamentos, corrupções. Irmãos, se nós queremos que a nossa nação prospere, nós precisamos saber escolher os nossos líderes, quem vai governar sobre nós. Então daqui a pouco vai começar. E o que acontece nesse período é divisões dentro da casa. É divisões no nosso grupo de amigos. E muitas vezes divisões dentro da própria igreja. Precisamos tomar cuidado, porque é um período favorável para a ação de Satanás, que deseja exatamente isso, nos dividir.
Quando o inimigo consegue dividir o povo de Deus, ele consegue conquistar. Tudo que o inimigo queria ou desejou aqui, era que o povo ficasse dividido. Mas eles precisavam se manter unidos e ter coragem para avançar no meio das suas batalhas. Irmão, nós precisamos ser corajosos. Você, esse ano, vai precisar de coragem. Você precisa de coragem para defender a sua posição em Deus. Você vai precisar de coragem para defender a sua família. Você vai precisar de coragem para orar ao Senhor pela sua casa. Tem alguém comigo para dizer um amém? Irmãos, coragem para lutar pelo seu casamento. Tem muita gente desistindo dos filhos, desistindo do relacionamento. Você precisa ter coragem para assumir diante de Deus: eu sou pecador mesmo, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque tem gente que até para pedir perdão é covarde. Perdoa as minhas multidões dos meus pecados. Ele fala multidões hoje e amanhã ele volta às multidões dos pecados dele. Ele não confessa o pecado e deixa e abandona. Ele não se humilha, se rasga diante de Deus. Porque tem gente, irmãos, que até tem aparência. Tem alguns até que conseguem se rasgar. Mas sabe o que está faltando nos nossos dias? Pessoas que se rasgam diante de Deus e dizem: Senhor, eu pequei mesmo, eu não quero pecar novamente. Precisamos ter coragem para fazer isso, para assumir responsabilidades. Ter coragem. O Senhor exige dos servos dele coragem. Coragem não é emoção, coragem é decisão. Coragem não é ausência de medo. Coragem é capacidade de avançar, apesar do medo. Irmãos, vai ter situações que vai gerar medo aí na gente. Também tem pessoas que têm medo de tomar decisões importantes. Irmãos, se precipitar é ruim, o procrastinar é tão ruim quanto. Tem gente que não age por causa do medo, e tem pessoas que empurram são os que empurram com a barriga, e tem pessoas que agem no medo. Agir dessa forma, irmãos, é como isso não é agir, isso é reagir. O estado catatônico leva a pessoa a tomar uma decisão que, se ela tivesse no seu estado comum, ela não tomaria. Você está correndo, fugindo de um meliante, e aí tem um buraco enorme, irmãos, uma força do nada. Você pula, uau, eu consegui pular aquilo que você não pularia num outro momento. Quantas mães, para defender os seus filhos, ela encara pessoas muito mais fortes do que elas. Sabe, é um estado catatônico, mas isso aí é coisa de louco. Você não pode esperar um momento desse para tomar uma decisão. Não seja precipitado, mas também não haja com procrastinação. Entenda, o medo paralisa, silencia, faz o servo de Deus retroceder, mesmo quando Deus está mandando avançar. O medo era natural, a covardia era opcional. Só que a covardia ou o medo tem filhos. Olha, irmãos, olha o filho do medo: é insegurança. Tem muita gente que fala assim: eu não sou capaz, e aí não age nunca. Outra, tem gente que fala, outro filho do medo é a procrastinação. Depois eu faço, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, quando ficar mais velho eu tomo uma decisão importante. Outro filho do medo, a comparação. Eu não vou conseguir fazer igual ele faz. Ou a autossabotagem. Eu não faço porque já vai dar errado mesmo. Isso não dá certo não, já deu errado na vida de tanta gente. Para que casar? Vou casar não. Quantos casais tomaram essa decisão e hoje se separaram? Irmãos, os que se autossabotam. Eles conseguem saírem derrotados sem enfrentar inimigo nenhum. E Deus então estava falando para esse homem: olha, seja forte e corajoso. Quando nós somos dominados pelo medo, a nossa visão é distorcida. Lembra do povo, dos 10 espias? Eles chegaram para contar a história para Moisés, e eles contaminaram o povo dizendo: aos olhos deles nós éramos como gafanhoto. Irmãos, eles se viam como gafanhoto. E quando nós nos colocamos nessa situação, nós estamos dizendo que o nosso inimigo é maior do que o nosso Deus. A visão deles estava distorcida pelo medo. Na maioria dos casos, desafios da vida são maiores do que a nossa força. Exige então da gente o maior conhecimento de quem Deus é,
para sermos bem-sucedidos na conquista dos nossos sonhos, sobretudo para consolidar a nossa salvação, nós precisamos ter coragem. Coragem para andar de acordo com a vontade de Deus. Mas não basta apenas garantir a Deus e sermos corajosos, nós precisamos obedecer radicalmente à palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é importante para nós. Obedecer radicalmente à palavra de Deus. A obediência à palavra precisa ser radical. O texto de Josué 1, versículo 7, na parte B do versículo 7 diz: não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Na parte B do versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras do livro da lei, antes medita nela dia e noite. Irmão, são 2 pontos muito importantes para todos nós. A estratégia de Deus não foi: treine mais soldados, convoque um novo pelotão, vamos fazer uma aliança política, estude uma nova estratégia de guerra, leia livros sobre o assunto. Mas a estratégia de Deus foi: medite na palavra. Foi a palavra, irmãos. Era a palavra que garantiria a vitória a Josué e a todo aquele povo. E eu fico imaginando, irmãos, se a nossa vitória está na palavra, por que às vezes somos tão falhos quanto a palavra? Não atentamos para a leitura da palavra, para a meditação da palavra. O servo corajoso, ele então se esforça diariamente para ler a palavra, para meditar a palavra. Isso está dizendo que é manter o foco na palavra. E o foco na palavra traria o cumprimento e o estabelecimento da promessa. Irmãos, não desviar nem para a direita, é manter o foco. A palavra de Deus é o alicerce invisível que sustenta aquilo que é visível. Começar um novo projeto, irmão, liderar uma célula é algo extraordinário. Só que muitas pessoas têm dificuldade de iniciar, João, porque eles ficam olhando para a capacidade deles. Eles ficam olhando, se medindo em comparação ao outro. Irmão, se Deus está no negócio, abrace a visão, irmãos. Abrace a causa, lidere. Não seja medroso, não retroceda, não volte atrás. Avance. Mas entenda, apesar de você tomar a decisão, você precisa ser obediente à palavra, o que Deus está mandando fazer. E Ele está mandando pela sua palavra. Você não pode se mover pela opinião das pessoas, você tem que se mover pela palavra de Deus. Você não pode desviar a sua atenção nem para a direita, nem para a esquerda, porque na direita tem pessoas falando legal, alguma coisa importante, e na esquerda estão colocando dúvida. Tem pessoas, irmãos, que eles tomam decisões movidos pelo que está acontecendo ao seu entorno. E sabe qual é o problema de tomarmos decisões assim? Nós ficamos gravitando entre 2 pensamentos. Um dia eu sou de Cristo, outro dia eu sou de Paulo. Nós gravitamos, um dia eu sou de Pedro, outro dia eu sou de Apolo. Um dia eu estou firme na fé, outro dia eu estou morrendo, precisando de algo espiritualmente, precisando de que alguém me dê suporte. Nós precisamos ser radicais, nem obedecer à palavra de Deus. A palavra, ela precisa ser o nosso alicerce, porque sem a palavra perderemos direção. E aí seremos confundidos pela opinião dos imaturos. Sem a palavra perdemos o discernimento espiritual. Irmãos, temos vivido tempos tão difíceis. Nós precisamos aprender a discernir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. A pastora Elane, semana passada, falou sobre isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que é o problema, irmãos? Tem pessoas que, para não se comprometer, fazem isso. É melhor não ouvir. Só que o problema não é o fato de você ignorar o que está sendo dito. O problema são as consequências de não obedecer à ordem divina. O Senhor está nos dando uma advertência. Nós não podemos apenas, se queremos viver vitoriosamente, precisamos ser corajosos. Para sermos corajosos, precisamos valorizar a presença de Deus. Precisamos ser corajosos, continuarmos corajosos. Precisamos obedecer de forma radical a palavra de Deus.
Porque sem a palavra de Deus, perderemos o equilíbrio emocional. Nos deixaremos ser convencidos pelo que está sendo dito nas redes sociais. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Diga-se comigo, eu não posso abrir mão da palavra de Deus. Mas tem que ser uma realidade para você, irmão. O segredo para as conquistas estava condicionado à obediência à palavra. Quer ser vitorioso? Obedeça a palavra. Agora, como obedecer uma palavra que eu não conheço? Que chega a ser estranho. Sem a palavra, o povo iria fracassar, iria morrer como a antiga geração morreu. Irmãos, pensa na palavra do Senhor, porque quando a gente fala a palavra do Senhor, a gente pensa apenas no livro. Irmãos, não é um livro. A palavra do Senhor é o que está escrito no livro, é o que Deus falou. Deus havia dito lá no passado, quando Josué recebeu a ordem de ir espiar a terra, Deus havia dito que estaria com eles e daria aquela terra, estava dando aquela terra para o povo. Só que quando eles voltaram, lembra? Josué, Caleb mais 10. Nós nem fazemos questão de lembrar o nome dos 10. Mas sabe que os 10, o resultado dos 10, eles não tinham guardado a palavra de Deus. E como consequência, eles foram contaminados pelo que eles haviam visto. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós andamos por vista. Por isso a orientação era rigorosa, não desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Qualquer desobediência ou obediência parcial é uma desobediência disfarçada. Não basta ouvir, também não basta conhecer, é necessário praticar. Foi Tiago que disse isso no capítulo 1. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Josué não venceria pela força da espada, mas pela obediência à palavra. Irmãos, se você atentasse para o que está escrito nela, as pessoas falam assim: pastor, como eu faço para ter um casamento bem sucedido? Irmão, lê a palavra. Você não precisa fazer terapia de grupo, terapia de família. Irmão, você precisa ler a palavra, lê a palavra. Na palavra você vai aprender a ser um bom marido, como tratar uma mulher. Irmãos, a palavra. Há quem diga, irmãos, essa geração é machista e feminista, essa geração contaminada pelo marxismo cultural, diz que a Bíblia ela é machista. Irmãos, mas na Bíblia eu aprendi, pela Bíblia, como tratar a minha esposa. Lê Cantares de Salomão, tu vai aprender como tratar uma mulher de verdade. Vai para a Bíblia. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, em Efésios capítulo 5, ele nos ensina como ser um homem de verdade, tratar bem a esposa, e como ser uma mulher e tratar bem o seu marido. Irmãos, a Bíblia ela nos ensina sobre relacionamentos interpessoais. Vós servos, tratai com equidade, ou melhor, sejam sinceros para com os seus senhores. Vós, senhores, não coloquei um peso mais do que justo sobre os seus servos. Irmãos, a Bíblia nos ensina. E o que às vezes a gente faz? A gente ignora o que está escrito na Bíblia. Meus queridos jovens, quer ter uma vida bem-sucedida? Lê a palavra. A palavra ensina como deve ser o comportamento dos filhos. Qual é o resultado de um filho que honra o pai e honra a mãe? Irmãos, quer ter vida longa? A palavra nos ensina como ter vida longa. A palavra ensina a gente a cuidar do nosso corpo. Ela fala que nós não devemos, olha só, o apóstolo Paulo explicando aos Coríntios, no capítulo 3. Fala, cuidado com o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ela me ensina como me comportar. Ela me ensina o que eu devo fazer com o meu corpo. Ela me ensina como me vestir, como me ataviar. Irmãos, é a palavra. E sabe o que acontece? Quando eu ignoro a palavra, eu estou me sujeitando às intempéries do mundo. Eu estou me sujeitando o que o mundo pode fazer na minha vida. Porém, não basta apenas ouvir, é preciso praticar. A palavra de Deus, irmãos, ela é para nós, é como um GPS divino. E precisamos ser bem-sucedidos caso o nosso alvo seja os céus. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Porque se ela é o nosso GPS, isso quer dizer que em alguns momentos nós poderemos nos desviar da rota. Quantas vezes, irmãos, eu estou indo para um certo lugar e eu
passo a rua que eu era para entrar e antigamente aparecia uma mensagem, recalculando. Agora não, ele dá uma imagem lá da rota, cria uma nova rota para mim. Irmão, isso é extraordinário. E a Bíblia então é esse GPS. Se eu quero chegar em determinado lugar, eu preciso corrigir a minha rota. Eu não posso ficar aprisionado a um comportamento equivocado, errado, e querer que no final de tudo eu entre no céu. O Senhor tem um céu para nós. Alguém pode dizer um amém? Amém. Mas para entrarmos lá, precisamos permanecer diante de Deus, como a Bíblia nos instrui. Maus comportamentos, maus sentimentos, e coisas semelhantes nos fazem sair da presença de Deus. Então esse GPS divino, ele nos alerta, você precisa voltar, você precisa se arrepender. E isso é tão importante, irmãos, porque o servo corajoso, ele prefere obedecer a Deus do que agradar aos homens. Obedecer a Deus, às vezes, não vai trazer para você aplausos. Muitas vezes vai te levar ao isolamento. Mas a instrução de Deus medite na palavra de dia e de noite. Era importante que ele meditasse na palavra. Ele não podia, mas eu não li a Bíblia. A gente vê isso muito na célula, né? Você viu a palavra? Não, porque eu trabalhei muito essa semana. Ele está dizendo que quem leu a palavra era preguiçoso. Você viu o vídeo? Rapaz, não tive tempo. Não teve não. Deus uma hora pode te dar tempo. Quem está internado no hospital tem tempo de sobra. Sabe o que eles queriam? Eu queria tanto estar na igreja. Eu estava muito cansado. Cuidado, meu irmão, com o cansaço. Uma advertência para nós. Você não orou essa semana? Rapaz, eu não tive tempo para orar. Irmão, não teve tempo para orar. Meu querido. Essa palavra é para crente, tá? Toma vergonha, meu irmãozão. Toma vergonha, minha irmã, jovem. Seja sincero para com Deus. Senhor, eu sou pecador, eu sou vacilão, mas eu vou mudar. Porque se queremos ser bem-sucedidos, se queremos tomar posse da bênção, se queremos conquistar o céu, não pode faltar um servo corajoso. E um servo corajoso, ele medita na palavra, ele dá um jeito dele. Ele se vira, ele dá um jeito para meditar na palavra. Porque a palavra, ela é bússola para ele. Por isso Josué, ele precisava fazer mais do que uma simples leitura. Ele precisava meditar na palavra. Meditar é refletir nos conselhos divinos. Meditar é entender o pensamento do Altíssimo. O que o Senhor quer dizer para isso? Qual é a vontade de Deus? Para permanecermos corajosos, por fim, não pode faltar a confiança nas promessas. É o versículo 9. Não te apavores, nem te desanimes. A coragem nos faz permanecer. E essa coragem que nos faz permanecer não nasce da autoconfiança, mas nasce da confiança no Altíssimo. Coragem para permanecer. A promessa divina não foi a ausência da batalha, mas foi a presença no meio da batalha. Deus não prometeu facilidades. Ele prometeu a sua companhia. Irmãos, é tão bom isso. Ter a companhia de Deus. É tão bom saber que Deus está com você nas coisas mais extraordinárias e as coisas mais simples. É bom você não ter o espírito da culpa. Pastor de vocês, sexta-feira eu tive o privilégio de ir pescar. Irmãos, que coisa maravilhosa. Mas eu lembro que quando foi meia-noite, mais ou menos, eu não tinha feito oração junto com o pessoal que estava na equipe ali com a gente. E aí eu senti aquele sentimento de culpa. Senhor, eu pequei, eu errei. Perdoa os meus pecados, porque a adrenalina, eu estava tão com a adrenalina de ir lá, de chegar lá, de pescar, e lá a gente não orou. E aí eu fui orar, tirei o meu tempo a sós com Deus. Irmão, que delícia. Foi tão bom estar ali. Pela manhã, levantei, gente, confessei o meu pecado para eles. Falei assim, gente, eu pequei, a gente não orou, mas agora é o momento da gente orar, vamos falar com 4 horas da manhã, irmãos. Eu fico imaginando a disposição para levantar 4 horas da manhã para pescar. Mas tem gente que não tem disposição para levantar às 8 para ver a escola bíblica, fica a dica. Mas deixa rolar para um outro momento. Fala, Deus. Fala nisso, a inscrição para o CCM estão abertas. Aí, fica a dica para você.
Mas aí 4 da manhã a gente orou, demos as mãos. Irmãos, que oração gostosa. E aí eu fui pescar, enquanto estava lá pescando, Senhor, muito obrigado por estar aqui. Que natureza linda, que lugar bonito, eu estou lá pescando. E sabe quando a gente ora? Aí o peixinho falou assim, eu vou cair nessa linha, nesse anzol. E quando eu pegava um peixe, irmãos, só quem já viu o pastor pescando sabe da alegria que o pastor faz. Faça uma algazarra. E sabe o que é isso, irmãos? Alegria. Sem sentimento de culpa, sem estar aprisionado ali. Porque tem gente que acha que a presença de Deus só pode ser sentida na igreja ou no monte. E aí ele despreza todos os lugares. Irmãos, é bom você sentir Deus no seu quarto, é bom você sentir Deus na sua cama, é bom sentir Deus na sua sala, na sua cozinha, com a sua família reunida, na mesa de um restaurante, comendo uma boa comida. É bom você sentir Deus visitando uma pessoa simples. É bom você sentir a presença em todos os lugares. Agora é extraordinário quando você, cheio da presença de Deus, vem a um lugar como esse. E aí você sente a presença de Deus com os seus irmãos. E o que você está sentindo, às vezes você consegue contagiar o outro. Irmãos, não abra mão da presença de Deus. Porque foi isso que Josué pôde experimentar na sua trajetória. Irmãos, ele pôde dizer, ele pôde experimentar a presença de Deus com ele. E a presença de Deus falou assim, não te desanime. Porque as circunstâncias vão vir para te desanimar. Os problemas vão vir para fazer você parar. Não se iluda, irmãos, com facilidades. Nós não teremos facilidades. Infelizmente, não teremos. Ou felizmente, não sei. Não teremos facilidades. A promessa de Deus é, nós teríamos dificuldades. Mas Deus prometeu que estaria conosco. Um soldado entra num território hostil. Quando entra num território hostil, com segurança, ele entra confiando que tem uma equipe, tem um grupo mais forte do que ele, capaz para lhe defender quando a batalha se tornar mais renhida. Josué sabia que Deus estaria com ele onde quer que ele andasse. As dificuldades para tomar posse da terra era algo comum, era algo natural, mas Deus estaria com ele. O que o Senhor está falando conosco, que deseja falar conosco, é que você precisa ser um servo corajoso em 2026. Você não pode abrir mão da sua coragem. Irmãos, você não pode dar vazão, aos seus pensamentos, às suas emoções. Você precisa ter coragem. Ter coragem, irmãos. Mas um servo corajoso, ele não é corajoso porque ele é bom por si só. Ele é corajoso, primeiro, porque ele valoriza a presença de Deus. Ele sabe que sem a presença de Deus ele não é nada. Então ele ama a presença de Deus. Ele faz questão de que Deus esteja com ele nas tomadas de decisões mais simples. Quer uma tomada de decisão simples? A compra de um tênis. É uma tomada de decisão simples, mas ele busca orientação de Deus. Se para comprar um tênis ele busca orientação, imagine para comprar uma bicicleta. Irmãos, existem pessoas que fazem maus negócios porque não esperam. Eles até buscam a Deus, mas agem no sufoco. Ele não aguardou de Deus uma resposta. Ele não aguardou de Deus, como disse o João Miguel pela manhã, o mover das nuvens. Ele não aguardou, o momento certo de agir. O que ele fez? Ele se precipitou. E muitos têm naufragado na sua vida com Deus, porque têm se precipitado. Tem feito como Saul. A ordem de Deus você vai aguardar no monte tal, porque eu vou lá e eu vou sacrificar. Separa tudo e eu vou lá e vou fazer o sacrifício, disse o profeta. Mas ele chegou lá e ficou esperando, o profeta não demorou. Bem, já que o profeta não chegou, vamos fazer um churrasco, vamos comemorar, vamos oferecer sacrifício. E enquanto ele oferecia sacrifício, ele perdeu a bênção. Ele se precipitou. Irmãos, e tem gente que é assim. Já estou esperando tanto tempo, irmãos. Não haja sem a presença de Deus. Vai fazer um negócio, não abra mão da presença de Deus. Vai conquistar alguma coisa, não abra mão da presença de Deus. Vai liderar uma célula, não abra mão da presença de Deus. Vai ministrar uma palavra na célula, não abra mão da presença de Deus. Vai escolher um louvor, irmãos, escolher um louvor. Tem gente que, você hoje vai ficar responsável pelo louvor. A pessoa escolhe o louvor, faltando 10 minutos para a reunião acontecer, irmãos.
Ele não meditou, ele não sabe, ele não pensou, ele não decidiu, movido pelo coração. Ele foi assim, já que tem um louvor, vai esse aqui mesmo. E o louvor, às vezes, não tem nada a ver com a mensagem, totalmente perdido, desalinhado. Meu querido, se você vai escolher o louvor, faça disso um momento extraordinário, porque Deus se manifesta no meio dos louvores. Foi o que vimos hoje nesse lugar. Você percebeu, irmãos? Enquanto eu estou ministrando essa palavra, você se manteve silencioso. E essa palavra é uma palavra de reflexão, de fato. Mas durante o louvor, vocês deram glória a Deus, deram aleluia, falaram em línguas, glorificaram o nome do Senhor. Irmãos, Deus habita no meio dos louvores. Então, quando você for selecionado para escolher do louvor, irmão, se consagre, busque a Deus, escolha um louvor que vai tocar no coração de Deus, porque se Deus se alegrar com o teu louvor, a presença dele vai encher toda a casa. Eu vou ficar com lanche. Qualquer coisa, não, irmãos, qualquer coisa não. Prepare algo bom, algo legal, algo gostoso. Irmãos, é para a tua célula, é para o teu grupo. Não faça qualquer coisa, não. Tem que ser o melhor. Chama Deus para aquele tempero. Senhor, eu estou fazendo um caldo de ervilha. Irmão, é algo simples, é um caldinho de ervilha, uma linguicinha, um bacon. Mas, Senhor, que a sua presença, que não faça mal para ninguém. Se tiver alguém enfermo, Senhor, quando ele comer, que ele seja curado. Irmãos, traz a presença de Deus. É algo tão simples. Mas não toma decisões, irmão, simples, sem buscar a presença de Deus. Vai fazer uma visita para alguém. Quem você vai visitar, irmão? Chama a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, esteja comigo. Ora, jejua. Irmãos, tem pessoas que não oram nem jejum. Não busca a Deus para nada. E quer que Deus se manifeste onde Ele está. Não abra mão na presença de Deus. Outra, não pode faltar uma coragem decidida. Decida ser corajoso todos os dias. Não basta começar bem, é preciso concluir, é preciso ir até o fim, é ser fiel até a morte. A coroa da vida só vai ser dada para quem for fiel até a morte. Então, irmão, seja corajoso todos os dias. Não apenas comece bem. Você começou janeiro, fevereiro, você está aí bem, está feliz. Irmão, conclua o ano feliz, melhor, mais maduro, mais forte, mais comprometido, mais envolvido. Não basta apenas começar, você precisa estar sempre, todos os dias comprometido. Não pode faltar na tua vida uma obediência radical à palavra. A palavra não pode ser a última coisa que você vai fazer. Ela tem que ser, irmãos, as primeiras coisas é a oração, é a coragem e a palavra. Não abra mão da palavra, irmãos. Nós estamos muito aprisionados, sabe, a uma vida de diversão, e esquecemos de fazer uso da palavra. Leia a palavra, medita na palavra. O que você vai compartilhar é a palavra, então se aprofunde na palavra, busque pela palavra. Deixa a palavra entrar em você, deixa ela transformar você. Não se preocupe em ser como ninguém. Você nunca será como ninguém, seja você mesmo. Porque um dos grandes desafios de Josué era a comparação. Irmãos, comparação é um espírito maligno. A comparação traz medo. Josué tinha que ter a coragem de não querer ser como Moisés, porque ele nunca o seria. O que ele não podia abrir mão era da presença de Deus. A presença que estava com Moisés estaria com ele. Então seja você, cheio da presença de Deus. Não abra mão, irmãos, de obedecer radicalmente a palavra. E por fim, confie nas promessas. Agora, toda promessa, ela tem um tempo exato para se cumprir. Ela tem um momento certo para se cumprir. Então, se existe um momento certo, quer dizer que às vezes vai demorar um pouquinho para tomar posse. Eu contei recentemente para uma pessoa que eu paguei aluguel durante 10 anos. Eu morei de aluguel durante 10 anos. E como foi, pastor? Irmãos, foi uma bênção. A casa não era minha, não. Mas tinha a presença de Deus na minha casa. Irmãos, eu paguei aluguel feliz da vida. Eu era bem sucedido pagando aluguel. Mas chegou um momento que eu comecei a orar: Senhor, eu quero uma casa. Eu preciso de uma casa. E Deus falou assim: tu vai pagar aluguel na casa que você vai morar. Ele decidiu me dar aquela casa. Que bênção. A casa veio como bênção para a minha vida.
Sabe? Porque a presença de Deus foi valorizada em cada um desses momentos. Havia uma promessa de que eu receberia, mas eu não tinha pressa. Às vezes o problema da gente é que a nossa pressa é tão grande que aí você está pagando aluguel e infeliz. Irmãos, você está sendo amaldiçoado sem perceber. Você dá o dinheiro na mão do seu senhorio com ódio no coração. Esse dinheiro ele deveria ser para minha casa. Irmão, você está morando numa casa que foi feita por outra pessoa. Ele gastou um dinheirão para fazer aquela casa. Dá glória a Deus, paga o aluguel feliz da vida. Um dia você vai ter o dinheiro para comprar a sua própria casa. Até chegar lá, irmão, seja feliz com o que você tem. Glorifique a Deus. São fases, são tempos. E o tempo ruim, ele passa. O tempo bom vai chegar. Agora, irmãos, não pense que porque chegou o tempo bom, agora é só alegria. Irmãos, a alegria custa caro. Quer ter carro bom? Pensa, você tem que pagar a prestação alta. Tem gente que acha que ter carro bom é fácil. Irmão, ter carro bom é bênção. Mas tem que pagar a prestação cara. Tem que pagar seguro. Carro velho, você não precisa nem botar seguro. Embora, irmãos, tem gente que carro velho tinha que ter seguro, né? Mas ele só descobre que tinha que ter depois. Eu falei, ninguém vai roubar não. Esse carro é antigo. Não é assim? A gente relaxa. Carro novo não. Se sair da agência, já sai com seguro. Pois é, irmão, valoriza o teu caidinho. Uma hora vai chegar o seu carrão. Uma hora vai vir. Valoriza o que você tem. Não espera valorizar. É igual o trabalho. Tem gente que passa uma vida orando a Deus. Senhor, me dá um trabalho bom. E o que você está fazendo com o trabalho que Deus te deu agora? Está fazendo a empresa que Deus te deu. Você é um mau funcionário. Você sabia que grandes empresas ligam para outra para saber como é que esse candidato se comportava? Eu vou dar uma dica para vocês jovens que estão estudando. Irmão, se você está estudando e quer, prestar concurso público, dependendo do cargo, as notas que você tira na escola serão avaliadas. 5,5 eu passo. Você passa nessas escolinhas aí, né, da vida, essas escolinhas. Aí você passa de série, mas não sabe ler, não sabe escrever, não sabe conjugar um verbo. Não é isso, irmão. Você precisa viver o melhor de Deus na tua vida. Está estudando na escola pública, estude, tira a melhor nota que a escola. É 10, então tire 10. Pastor, eu lutei, saiu 9, mas não se conforme com 9. E o pior, eu ensino para meus filhos isso. Quando eles se medem, bem, eu tirei 5, mas eu fiquei tão feliz que tinha 4 lá que tirou 4,5. Ele está se medindo por baixo. Não, a nota tem que ser a melhor possível. Seja o melhor, irmãos. É para ser crente. Que tipo de crente é você? Se comprometa com o reino de Deus. Seja alguém comprometido com os valores do reino de Deus. Não ceda, não abra mão da presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Seja crente de verdade. Mergulhe fundo do rio de Deus. Porque tem gente, irmãos, que quer comer o melhor da terra, quer conquistar Canaã. E sabe qual é o grande medo? O meu grande medo não. Meu grande receio é passarmos uma vida sem usufruirmos do melhor de Deus, nem do melhor dessa terra. Em cima do muro, irmãos, Deus não nos chamou para ficar em cima do muro. Usufrua do melhor de Deus. Se é para ser crente, seja o melhor crente que existe. Se comprometa com os valores do reino. Seja envolvido, mulher. Olha, sabe o que está faltando nos últimos dias? Mulher de oração. Irmãos, Deus está nos convidando você para ser uma mulher de oração. Mas pastor, na nossa igreja não tem círculo de oração. Não precisa de círculo para você ser mulher de oração, não. Deus está te chamando para orar. Dobra o teu joelho e ora. Você não precisa tirar foto no status orando. Hashtag orando. Isso é hipocrisia. É para os outros verem. Ore no seu secreto. E o Deus te vê em secreto, Ele te recompensará. Ore, minha irmã. Tira tempo de oração. Está faltando homens e mulheres de oração na nossa geração. Referência para os nossos filhos. Quando o teu filho te viu orando. E eu estava falando com a pastora, o grande problema de hoje é falta de referenciais. As mães estão obrigando os filhos a fazer algo que elas não fazem. O esposo está obrigando os filhos a se comportarem da maneira que eles não se comportam.
Querem filhos bons, mas são péssimos exemplos. Irmãos, está na hora de nós tomarmos posse da bênção de Deus, de conquistarmos a bênção de Deus. E a melhor coisa de que ser casado é ter um casamento feliz, saudável, onde não só você, mas todos da tua família têm orgulho da família que pertence. Porque tem gente, irmãos, que ele está na família, mas ele, se possível, ele trocaria. Trocaria por quê? Porque ele não é feliz na sua casa. Meu querido, se o teu filho não é feliz na tua casa, dobre o teu joelho e ora. É porque está faltando a presença de Deus ali. Quando a presença de Deus entra na casa, os nossos filhos sentem prazer em estarem ali. Precisamos ser referenciais, porque foi isso que Deus chamou Josué. E assim como Deus chamou Josué, Ele está nos chamando também. Esse ano não será um ano de derrota para ninguém que anda com Deus. Não teremos derrota, irmãos, se permanecermos com Deus. Teremos batalhas, e muitas batalhas, mas nós não teremos derrota. Josué começou com medo, talvez, mas terminou como conquistador. E Josué, no final da sua história, no final da sua vida, depois de passar anos conquistando a terra prometida, ele pôde chamar os líderes da nação e todas as pessoas que tinham visto a vida de Josué, e falou assim para eles: hoje vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Vocês podem escolher os deuses amorreus, os fariseus, escolha quem vocês querem servir. Mas saiba, porém, eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor dos Exércitos. É hora de nos posicionarmos, irmãos. Deus espera de mim, de você, uma postura de comprometimento com o reino de Deus. Porque o que não pode faltar em 2026 é um homem, é um servo comprometido com Deus. Um servo comprometido, corajoso, para permanecer comprometido com Deus. Quero orar com você.